Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Mas, irmãos, vou ler 3 textos aqui, eu vou tentar conectá-los, tá? Pelo sentido desse vídeo, e vou contar também algumas coisas que estão acontecendo aí, tá? Para você aplicar na sua vida, né? Como exemplo, né? Primeiro, vamos para Mateus 10, especificamente no versículo 16, né? Jesus, ele envia os discípulos, tá? Dá poder para o discípulo para expulsar demônios e tudo. Aí está dizendo, né? Se ele for entrar numa casa, for bem recebido, deixa a paz ali. Se não for bem recebido, sacudia por ele. Ele diz até aqui, ó: com certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Ou seja, a pessoa que você visita, né? Que ela sabe mais ou menos, né, do Evangelho de Jesus, mas não aceita aquelas instruções, entendeu? A pessoa está renegando a Cristo. Sodoma e Gomorra não teve visita lá, porque justo ali era só a família de Ló, entendeu, meus irmãos? Então terão assim, mais tolerância. Por que Deus ele fala que vai ter mais tolerância com Sodoma e Gomorra? Porque eles não conhecem. Entendeu? Então isso aqui é especificamente, esse vídeo é especificamente para você que conhece mais ou menos o Evangelho, tá? Um ímpio não vai entender isso aqui não. Então versículo 16, observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos, sede portanto astuto como a serpente e inofensivo como as pombas. Meus amados irmãos, como eu te falei, a Bíblia não entra em contradição. O problema é que muitas pessoas, elas não consegue interpretar, e isso faz parte também, como eu te falei, de um sistema de emburrecimento mundial vindo lá de cima, mundial, entendeu? Para que as pessoas não raciocinem muito, entendeu? A interpretação de texto na minha época de escola era assim, é a que pegava mais meus alunos, era melhor para mim, porque eu lia muito. Quando o escritor escreve um livro, ele quer passar uma mensagem. Tu tá me entendendo? Então, às vezes, ele usa uma história, ele usa uma parábola, pode ser baseado em fatos reais, essas coisas, mas ele quer mostrar uma parábola. Você tem que saber interpretar o que o autor quer te falar. A Bíblia não é diferente. O autor da Bíblia é Deus. Ele usou escritores, amanuenses, homens escolhidos por ele, para escrever, né? E ele quer passar uma mensagem para você. Se você não souber interpretar, fica difícil. Então aqui eu acabei de ler que Jesus, ele fala, acautelai-vos, ele diz, tomai cuidado, preste atenção. Ele fala que vai te enviar como ovelha no meio de lobo, ou seja, você vai andar para lugares que a pessoa quer ter o mal, quer te matar, entendeu? Porque o lobo, ele quer comer a ovelha, entendeu? Então, ele está falando sempre para você tomar cuidado. E outra coisa, ele fala assim, ó, sede prudente como uma pomba. Prudente, né? Uma pomba, assim. Seja puro, né? Como uma pomba, tenha a pureza de uma pomba. Mas seja prudentes como uma serpente, meus amados irmãos. Jesus, ele, como eu falei no outro vídeo, Jesus ele podia usar, seja prudente como uma raposa, né? Como qualquer outro bicho que seja prudente, como um cão, por exemplo. Mas ele usa serpente. E serpente é Satanás. Então, você tem que saber interpretar. Ele não está falando para você virar um diabo. Ele está falando para você conhecer as armas dos inimigos. E para que você, né, não seja pego aí, vamos dizer, no popular, de calças curtas. Aqui agora vamos para Lucas 6, que Jesus ele dá uma série de instruções para você amar os seus inimigos, tá? E mais especificamente no 6:29 está dizendo assim, ao que bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não impeça de tirar também a túnica. Então ele dá uma série de instruções. Essas instruções que ele dá para amar seu inimigo, meus amados irmãos, é o seguinte: quando a pessoa vir te atacar, aqui ele está falando até de caloteiro, né? Aqui, ó, quer ver, ó? Concluindo, amai vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para os ingratos e ímpios. Meus amados irmãos, eu coloquei isso em prática já há algum tempo, e eu estou sendo muito abençoado com isso.
A pessoa, aconteceu até um negócio essa semana aí, que eu faço serviço, eu peço para conferir rigorosamente. É a mesma coisa, você deixa um carro na oficina para pintar, então às vezes o pintor falha, então deixa alguns detalhezinhos no teu carro. Então cabe você correr o carro todo e falar assim, pô, irmão, isso aqui tá ruim, você esqueceu de fazer isso aqui ficou feio. Aí o pintor da oficina vai reparar aquilo ali, até porque faz parte da mão de obra, ele tem que pegar o carro perfeito. Mas às vezes falha, o carro é grande, né? E às vezes passa um detalhezinho que o cliente tem que conferir, meus amados irmãos. Então às vezes eu falo, confere rigorosamente. A pessoa não conferiu, deu problema. Eu falo, poxa, por que você não conferiu? Aí ele veio falando assim, mas eu te conheço um tempão, você sempre fez as coisas para mim, sempre perfeito. Eu falei, perfeito? Você é louco. Perfeito é Jesus, que lhe deu erro. Por isso que o mínimo que eu peço para vocês fazer é conferir o meu serviço. Então eu fiquei no prejuízo por quê? Porque o cara não conferiu. Meu irmão, não confia em ninguém. Eu não confio em ninguém, nem no trânsito, nem nada. Por isso que eu tenho uma direção defensiva. Eu não confio. Porque eu posso ser certinho, ligar certo, ser Caxias, andar na velocidade normal, ser prudente, né? Atenção difusa, mas alguém pode vir igual um doido e bater em mim. Eu não confio. Você não pode confiar. Então aqui Jesus está falando para bater na outra face. Vocês vão entender. Agora vamos para João. Aqui. João no capítulo 18. O 18, vamos ver o versículo 4. Entretanto, Jesus, tendo pleno conhecimento de tudo, de que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e perguntou, a quem procurais? Não é aqui não, irmão, não é aqui não. Não é o João 18 não. Ele foi levado aqui ao Sinédrio. É aqui, no 19, Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus sobre os seus discípulos e sua doutrina. Declarou Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei frequentemente nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta àqueles que me ouviram, e eu lhe falei. Eles bem sabem o que eu disse. Assim que Jesus disse isso, um dos guardas que estava ali bateu-lhe fortemente no rosto, com a palma da mão, dizendo, isso é a maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu ao guarda, se eu disse algo de mal, revela o mal. Mas se eu disse a verdade, por que me agrediste? Sendo assim, Anás mandou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Cadê o Jesus dando a outra face aqui? Ele diz, parece uma contradição, vocês estão me entendendo? Ele fala que o Sinédrio era inimigo de Jesus, declarado. Entendeu? Tanto que Jesus já identificou que Judas era Satanás, né? Primeiro ele fala que Pedro, para trás de mim Satanás, porque o diabo ele estava usando Pedro ali. Mas no caso de Pedro é para quê? Para Pedro de alguma maneira, inconscientemente, isso é muito bom vocês perceberem, porque tem muita gente que faz mal para você sem consciência que ele está fazendo mal. Eu acredito nisso, entendeu? Tem outros que são mau caráter mesmo, na maldade, mas tem outros que falam, porque eles são acostumados, eles nasceram assim, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que fica pedindo pressa para você, fica te cobrando, fica em cima de você, ele foi criado assim, no eu. Eu falei assim, cara, a pressa não adianta de nada. E se você apressar alguma coisa, a probabilidade de sair aquilo ali um desastre aumenta consideravelmente. Mas eu estou falando para vocês o seguinte, meus amados irmãos, porque Jesus, ele disse, ao que, né, acabei de ler, aquilo que dá bater na tua face, oferece a outra. Ele está dizendo ali, na interpretação, o seguinte, quando alguém vem te agredir, ele está mostrando a face do mal, ainda que de maneira inconsciente. Então você mostra a face do bem. Porque senão, quando ele levasse essa bufetada aí, de um dos homens do Sinédrio, ele ofereceria outra, para confirmar essa passagem. Então, você pode ver que não é uma contradição, é um erro de interpretação. E por que eu estou falando tudo isso, meus amados irmãos? Porque, olha só, a partir de uma notícia que eu li ontem,
que o FBI, presta atenção onde esse vídeo vai dar, o FBI, que é lá a Polícia Federal Americana, ela fechou o escritório da diversidade desse órgão, que foi criado em 2012, durante o governo de Barack Obama. Então por que isso foi fechado? Por que essas grandes empresas, como a Volkswagen, a Fiat, eles estão abandonando esse negócio de cultura woke? O Mark Zuckerberg disse que fechou também o departamento dele de diversidade. Por que isso? Meus amados irmãos, o diabo, ele tem vários braços. Eu tô aqui, esses vídeos, irmão, é para desmascarar o diabo, entendeu? E desmistificar, ajudar você a compreender, a interpretar o texto, que a Bíblia é um texto, entendeu? São vários textos ali, então requer interpretação, meus amados irmãos, para que você não se frustre numa doutrina errada. Por exemplo, a interpretação de a pessoa só pode casar com outra em caso de adultério se o cônjuge morrer. Isso é fardo pesado, meus amados irmãos. Por quê, Ricardo? Porque lá no livro de Esther está dizendo que Assuero dispensou Vaste por muito menos e casou com Esther. Então você tem que pegar, por isso que você tem que dominar a Bíblia inteira. Você tá me entendendo? Você tem que dominar a Bíblia inteira. E você pode ver que esse negócio de casado, de adultério, essas coisas, Jesus ele fala claramente, essa palavra não é para todos. Ele estava se referindo a ele mesmo. Por quê, Ricardo? Porque Jesus era solteiro. Ele precisava ser solteiro, porque o casamento dele, até metaforicamente, vai se dar na volta. Tu tá me entendendo? A noiva. Então ele precisava ser solteiro. Paulo, ele foi usado justamente por ele ser também solteiro. E Paulo, ele tem a mesma cautela quando ele fala desses assuntos. Então você tem que saber interpretar, porque às vezes você pode desgraçar a vida de uma pessoa inteira. Você pode deixar a pessoa vivendo num relacionamento, num inferno de relacionamento, por causa de uma interpretação errada, meus amados irmãos. Então eu sempre aconselho a vocês orarem. Então, como eu estava falando, por que esse negócio de diversidade? E por que eu comecei o vídeo falando do emburrecimento mundial? Porque o Satanás, ele abre várias frentes. Ele abre várias frentes. O negócio das vacinas é uma. Tem um doutor lá, tal de Fauci, que era o bam. Se lembra que eu falei no outro vídeo das vacinas, que foi descoberto tudo? O Donald Trump o relatório está quase pronto. O Donald Trump teve acesso. Falou que vai acionar juridicamente esse homem, porque esse homem, ele botou a vacina às pressas, entendeu? E falou, a garantia sou eu, ou seja, eu garanto que a vacina seja coisa, só que ele falhou miseravelmente. E o Trump estava falando, os efeitos colaterais dessa pressa, dessa sodação, foram efeitos terríveis, mortes súbitas, infarto, miocardite, trombose, um monte de coisa. O Trump, ele está processando esse homem, porque esse homem foi o representante das farmacêuticas. E a imprensa foi tudo de enxurrado, um monte de gente foi tudo de enxurrado. Meus amados irmãos, você tem que, hoje em dia no mundo, você tem que estudar. Meus amados, ainda mais se você for injetar alguma coisa para dentro de você, meus amados irmãos. Tá me entendendo? Então Satanás botou esse negócio de vacina. Ele emburreceu as pessoas, e uma das coisas que ele botou é o seguinte: é para emascular o homem perder a sua macheza. Entendeu? Para o homem perder aquela característica viril. Por isso que você vê esse negócio de woke. O woke quer dizer acordar, e é uma ironia. Woke quer dizer acordado, né? Eu acordei para essas coisas. Mas na verdade elas estão em sono profundo. Eles estão falando woke porque ele acordou para o machismo estrutural, para essa coisa, né? Para o patriarcado. Meus irmãos, isso aí que regeu a humanidade até aqui. E vai continuar, porque isso vem de Deus. Então o que Satanás faz? Vamos efeminizar, deixar o homem mais fraco, física e psicologicamente. Física o quê? Com um monte de alimentos adulterados, entendeu? Ou então com falsa doutrinação alimentar, como o veganismo, que, como eu te falei, eu afirmo, não tem respaldo científico, que aquilo ali vai fazer aquelas maravilhas que ele promete. Eles estão fazendo isso. Por que eles promovem o veganismo? Porque você vê muito homem vegano aí. Porque
quando você come muito vegetais, isso eu li, cara, isso é há muito tempo, negócio de biologia. Você estimula os hormônios femininos. A testosterona, que é aquilo que dá a macheza no ser humano, dá a força do ser humano, viril, inclusive psicológico, é a carne vermelha. Então Satanás, tá entendendo? Ele é sutil. Faz o homem parar de comer carne, que ele vai ficar mais efeminado, mais fraco, mais dócil. E sendo mais dócil, é mais fácil de controlar, meus amados irmãos. Então eu acho que esse negócio de woke, esse vitimismo, foi um erro de cálculo de Satanás. Foi muito assodado, sabe por quê? Porque ele tinha que esperar essa geração que nasceu nos anos 50, 60, 70, até perto dos anos 2000, morrer. Porque a maioria não aceita mais isso. Eles fazem um monte de teatro aí, né? Quando vem uma pessoa trans, não sei o que, não sei o que, mas ninguém quer ter um trans, ninguém quer ter um gay na família, a verdade é essa. Porque eles acham, porque eles foram criados nessas bases bíblicas, mal ou bem. Então eles sabem que isso é errado. E pode significar o fim de uma geração. Então, Satanás tinha que esperar, eu principalmente, né? Vocês que eu nasci em 76, vocês que nasceram em 71, nasceram em 85, tinha que morrer. Só que Satanás não tem muito tempo. Então o que ele está fazendo, meus amados? Que claramente para mim as pessoas não enxergam. Ele está cortando esse braço dele e usando a figura forte, imponente de Donald Trump para isso. O Donald Trump, o nome já diz, o sobrenome dele, trombeta ou triunfo. Ele prepara o caminho para o anticristo. Então ele está pegando esse próprio cortar desse braço, woke, o braço afrescalhado da humanidade, para dizer que ele está desfazendo todas essas coisas. Quando o Donald Trump está falando que vai processar esse médico, falso, ele está dizendo, eu estou consertando tudo, tá me entendendo? O Israel e Hamas suspenderam a guerra. Eu até botei no Facebook, Jared Kushner, é você? É claro que é. Ele está vindo consertando tudo, meus amados irmãos. Entendeu? Ele está vindo consertando tudo. Isso faz parte de uma enganação. Eu estou falando para vocês, esses governos autoritários pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, ele está no fim. O jovem deputado de 28 anos, Nicolas Ferreira, gravou um vídeo aí. Meus irmãos, da última vez que eu vi, estava em 340 milhões de visualização. Eu fico imaginando, cara, tu imagina um vídeo meu ou do Pastor Elvis com essa visualização. Meus amados irmãos, porque o povo continua cego, mas ele gravou um vídeo. Por que esse vídeo viralizou a ponto de atingir o governo em cheio e ele voltar atrás? Porque o vídeo foi curto, não tinha presepada, não tinha ataque, não tinha fake news, fez a conjectura de maneira honesta e o principal, ele disse aquilo que o povo pensa, entendeu? Porque teve gente nos jornais, ô mosca, teve gente nos jornais falando assim, quem não deve não teme. Ele está combatendo os sonegadores. Meus amados irmãos, olha só, um governo perdulário, ou seja, gasta muito, entendeu? Não dá o exemplo. Ele é um corrupto, um governo mentiroso. E o Nicolas estava falando no vídeo, falou que não é taxar a blusa da coisa, taxou. Falou que ia isentar quem ganha até 5 mil por de renda, não isentou, nem sequer apresentou o projeto. E se apresentasse, ia ser barrado. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Então, o governo mentiroso, aí ele lá no debate, lá o Lula, no debate com o Bolsonaro, falou assim, negócio de sigilo. Bolsonaro botou sigilo porque é estratégia, para não comprometer a segurança nacional. É a mesma coisa, você faz uma reunião da tua empresa para definir metas, ou para lançar um produto novo no mercado. Se tiver um infiltrado, se dizendo assim, não, eu tenho que assistir essa reunião por causa da transparência. Não pode, porque esse infiltrado ele pode chegar lá na outra empresa e falar, olha, eles vão fazer isso, isso, isso e aquilo. Então tem coisas que é de segurança nacional. Então tem que botar sigilo. Agora botar sigilo em gastos, meus amados irmãos, inclusive gastos da primeira-dama, eu estou falando que é o seguinte, como é que uma pessoa pode acreditar que um governo desse vai combater sonegadores, entre aspas, se eles não dão um exemplo, irmão?
Se eles governo corrupto, está claro que eles estão querendo arrecadar, que eles não estão querendo tirar dos ricos e nem estão querendo cortar na própria carne os próprios benefícios. É muito ministério, irmão, e à toa, é muita estatal dando prejuízo. E eles estão dando dinheiro para artista, para quê? Para enganar o povo. Continua pão e circo. É um governo analógico numa era digital e o povo está acordando. Entendeu? Mas mesmo assim tem gente que defende. O vídeo do Nicolas viralizou por causa disso. Então está tendo uma mudança no mundo, meus amados irmãos. Uma mudança estrutural. Então essa mudança é para melhor. Entendeu? Em termos do que estava. Mas você pode ver que foi o próprio sistema que criou toda essa confusão. Inclusive que culminou em guerras. E agora ele vai vir consertando. Muita gente não enxerga isso, mas para mim esse plano é até tosco. Entendeu? Porque se você raciocinar um pouquinho, interpretar um pouquinho, você vai saber que isso é aquele plano do borracheiro, que ele bota as... Como é que se diz? Tá o borracheiro nas esquinas, próxima à borracharia, ele bota as taxinhas na rua, o carro vai lá, fura o pneu. E o cara, e o cara ainda fala assim, que sorte, tem um borracheiro logo na minha frente. Mas ele não parou para perceber que aquilo ali foi aquele pneu não era para ter furado. Entendeu? Então, para mim, tá muito claro. E tá muito claro também que vocês têm que ter um mínimo de responsabilidade. Um mínimo de inteligência para saber votar, por exemplo. Olha só, agora teve um deputado aí que queria mudar uma coisa constitucional, tá? Para abaixar a idade mínima para você ser presidente, se eu não me engano, hoje está em 35 anos. E o Nicolas tem 28. Para Nicolas entrar como presidente, agora já em 2026. Meus amados irmãos, eu votaria no Nicolas tranquilamente. Só que você pode ver que isso aí é casuísmo. Né, de arresto nas milhões de visualizações que esse rapaz teve. Ele é um bom deputado, mas ele é meio controverso. Ele me mostra de ser de uma direita permitida. Por exemplo, ele apoiou Pablo Marçal, que é um farsante 171, e deixou isso muito claro. E envergonhou muita gente que veio defender ele na rede. Ele agora, recentemente, estava insinuando apoiar para a presidência Gustavo Lima. Gustavo Lima é um homem, meus amados irmãos, esse é um homem popular no Brasil, porque ele é um cantor. Mas durante a pandemia, ele dava live enchendo a cara de cachaça. Tu tá me entendendo? E ele tem problema na justiça, negócio de casa de aposta. Meus amados irmãos, essas músicas sertanejas, tem uma música que fala assim, ó, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar. A pessoa que escuta isso, ela vai fazer o quê? Eu me lembro há muito tempo, quando a minha mãe tinha um bar. Meu primeiro emprego, assim, meio informal, foi lá no bar da minha mãe. Eu era balconista. Então a minha mãe, ela descansava, fazia as coisas dentro de casa, e de dia eu ficava no bar dela. Então lá eu escutava a Rádio Tupi. Aí tinha aquele show do Paulo Lopes, né, essas coisas. Meu irmão, toda hora passando comercial da tal de Praia Linha, que é um aguardente. Praia Linha, desce macio, reanima. A força da propaganda entrou, eu com 9 anos. Eu matei metade da garrafa de prainha. Fiquei cheio de cachaça. Eu só me lembro da minha mãe me dando chinelada na cara e eu rolando pela parede. E acordei com a ressaca e tudo. A força da propaganda, do martelo. Então a pessoa que fica escutando essa música, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar, ela vai virar uma alcoólatra. Aí eu acho impressionante que você vê essas bandas de rock americana, Led Zeppelin, por exemplo, os caras tudo drogado, irmão. Tudo usava LSD, cocaína e tudo, mas você não vê as músicas, pode ser rock pesado, tudo, você não vê nas músicas desses roqueiros, eles estimulando você a usar o que eles usam. Isso que eu fico impressionado. Você nunca vai ver o Led Zeppelin cantando uma música assim, ó, picar, cair, levantar, cheirar, cair, levantar, não vai, eles falam de amor. Aí esse Gustavo Lima é só música de festa, como se o Brasil fosse festa. Ele é a vertente da Ivete Sangalo. Só música festeira, como se a gente tivesse... Isso é esse sistema que empurra, meus amados irmãos. Mas o que esse homem tem a oferecer como presidente do Brasil? A gente precisa se desenvolver, meus amados irmãos. A gente precisa explorar melhor a nossa riqueza. A gente tem que fazer mais ferrovias, entendeu? Para escoar a produção,
para bater de frente. A gente tem tudo aqui que o mundo quer, o mundo está de olho na gente, principalmente os Estados Unidos. Meus irmãos, bota uma coisa na cabeça de vocês. Vocês estão apostando aí em Elon Musk, negócio de liberdade de expressão, em Donald Trump para salvar o Brasil. Meus amados irmãos, os Estados Unidos, ele está olhando para o quintal dele e ele não está de todo errado, não. Você pode ver as medidas que estão botando de protecionismo e tal, porque ele quer desenvolver o país dele. Não vem com essa não, que ele é o xerife do mundo, que ele vai cuidar do Brasil. Meu irmão, quem tem que cuidar da gente somos nós mesmos. Eu vi postagens dizendo assim, o Elon Musk afrouxou, não quis encarar o Alexandre de Moraes. O Elon Musk está seguindo o script lá do anticristo. E ele tem obrigação de encarar Alexandre de Moraes? Ele não tem obrigação nenhuma, irmão, não é o país dele. Mas a pessoa não, é que as pessoas se apegam em qualquer um farsante que vinha, as pessoas já dão adoração. Não vai fazer para o anticristo, que vai ser muito mais completo, meus amados irmãos. Então os Estados Unidos não é esse santo todo não, querido. Como eu disse, ele é Trump, ele é trombeta, ele prepara o caminho para o inimigo. E muitas coisas estão derrubando aí para causar adoração em você, usando a figura dele, a força midiática que ele tem, entendeu? Agora ele tá vendo aí, ó. Se eu fosse o Bolsonaro, se esse vídeo não vir chegar em uma pessoa próxima ao Bolsonaro, eu daria uma sugestão agora para terça-feira na posse do Trump. Ligar pro Trump e falar assim, pô, você pode me botar ao vivo, porque ele não pode ir fisicamente, porque o Alexandre de Moraes não deu o passaporte dele, né? Mas ele pode gravar um vídeo e passar no telão lá do baile do comitê. E esculhambar, e tá na hora do Bolsonaro ser homem, que é também o tema desse vídeo, você ser homem. E começa a falar a verdade, não precisa exagerar não. Lá Nicolas Ferreira, ó meu irmão, citaram uma viagem de um assessor meu, um ex-assessor meu, que é o Felipe Martins, que ele tem provas aqui com Uber, com como é que se diz, iFood, que ele tem provas sobradas, comprovantes de telefonia, com o telefone que ele estava no Brasil. Mas alguém fraudou aí na embaixada americana, a entrada dele com um passaporte antigo e até com o nome errado. Joga essa bomba, porque a posse do Trump, ela vai ser acompanhada por no mínimo 5 bilhões de pessoas. Então era essa oportunidade. Aí bota lá a cadeira do Bolsonaro com o retrato dele e a Michelle Bolsonaro, que foi convidada, lá do lado. Pro mundo perguntar, por que o homem não foi? Entendeu? E bota para lascar em cima do Alexandre de Moraes. Essa é a sugestão que eu daria pro Donald Trump. Usar o poder do Donald Trump a seu favor. Então vocês têm que aprender a votar. Então o casuísmo, vai querer botar o Nicolas Ferreira, um monte de gente vai votar em Nicolas Ferreira. Mas será que ele seria a solução para o Brasil? Será que ele teria força, experiência para isso? Cacife para isso? Para mudar uma nação? Ele é cristão, não é? Então, a não ser no caso que Deus fala assim, não, eu permito que você seja um cristão. Porque tudo tá... O que eu gostei no Nicolas agora é que ele falou assim, não, a maior liderança aqui é Jair Bolsonaro. A liderança para mudar esse país é Jair Bolsonaro. Só que o Bolsonaro já está ficando velhinho também, né? Ele tem que ter um sucessor natural, mas tem que ser do mesmo espectro dele, meus amados irmãos. Então, o resumo desse vídeo todo é você tem que saber interpretar, meus amados. Vocês têm que saber interpretar as coisas para vocês não caírem em falácia. Eles estavam aí agora querendo taxar vocês todos. Foi derrubada a medida, deu um alívio, mas tu acha que eles vão desistir? Eles vão voltar. Eles tentaram empurrar esse negócio de woke e deixou uma legião de gente fresca, efeminada, homem fraco e burro por aí, meus amados irmãos. Agora estão todos eles envergonhados. Quando jogar a pá de cal no último sistema que alimentava essa coisa woke, pode ter uma onda de suicídio aí. Porque a pessoa viu que ela foi enganada. Negócio de vacina, você foi enganado. Negócio de política, você foi enganado. Mas por quê? Porque você não teve a cautela que Jesus fala para você ter. Acautelai-vos de homens maus. Entendeu? Sedes puro como uma pomba, mas prudente como uma serpente, meus amados irmãos. Quem manda no mundo é Satanás. Você tem que saber as armas de Satanás. É isso que Jesus está falando. E é esse a intenção desses vídeos meus. Eu sei que pouca gente entende, por isso que tem poucas visualizações.
talvez eu possa estar mais avançado, né, do que muita gente, mas esse todo é um sistema, ele não tem volta, entendeu? Por exemplo, o povo se interessou por política, não tem mais volta. Então não adianta eles mentir, usar a imprensa. Meu irmão, a imprensa acabou. Eles lançaram, estão insistindo nesse negócio de Big Brother, né? 25. Agora o Big Brother 25 foi a pior estreia. E todo ano está sendo a pior estreia. Esse programa, quando estreou, foi 60 e pouco % de audiência, o pico do Ibope. Agora está 16. Ano que vem vai estar aqui em 10. Porque as pessoas não suportam mais, elas acordaram. Então use esse acordar, esse despertar. Esse é o verdadeiro woke, né? Que é o woke, é despertar em inglês. Use esse despertar para a palavra de Deus. Porque Deus está dando a solução, tanto do que eles estão fazendo nas tuas costas, como qual é a solução para você alcançar a verdadeira glória. Eu vou falar uma coisa para vocês, da inversão proporcional. Se você chega a Cristo, se você coloque em prática as instruções na palavra de Deus, principalmente que Cristo está te falando, meus amados irmãos, isso aqui pode virar um inferno e a sua vida vai ser um paraíso. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu coloquei em prática as palavras de Deus, principalmente quando Jesus ele fala, você emprestou dinheiro, não fica alimentando aquele ódio não. E muita gente, meus amados irmãos, muita gente se frustra, sabe por quê? Porque já sabe que a pessoa vai errar com você. Aí você ainda assim dá trela, você ainda assim contrata, você ainda assim dá confiança. Aí quando a pessoa faz aquilo que é a natureza dela, aí você se ira, aí você peca. Mas cadê a cautelar? Cadê a prudência? Entendeu? Aí não é para você ficar, me deram na cara da outra, não. Que isso? Jesus ele fala para você ser um servo dele, não é para ser um idiota, não. Irmão, tem muita gente explorador. Tem muita gente que faz inconscientemente, mas tem muita gente mau caráter, meus amazinhos. Então você se afaste disso aí, desse tipo de pessoa. Entendeu? Errou uma vez, não fica, vou me vingar. A vingança é de Deus, ele fala isso no livro de Jeremias. Minha é a vingança. Ele está dizendo assim, ó, deixa para lá que eu vou te suprir. O problema é que isso aí, você praticar isso, é uma atitude de fé. E a atitude de fé, como eu estou cansado de falar, é você dar o primeiro passo. Porque mesmo no escuro, mesmo você não vendo solução, mesmo você levando um prejuízo momentâneo, você dá o primeiro passo. Porque o passo que Deus vai dar é garantido. Porque Ele pode fazer todas as coisas. Então se alguém te deu um calote, ore. Jesus está falando, ora para essas pessoas. Entendeu? Ora. Eu estou orando, mas tem muita gente aí, vou fazer, eu oro, mas eu também fecho a porta. Winston Churchill que disse, né? Esteja pronto para o diálogo com um porrete na mão. Entendeu? Não é porque a pessoa me deu um calote, que eu vou orar, vou perdoar, que eu vou voltar a fazer serviço com ele. Se ele não mudar, eu não vou, porque vai ficar um ciclo. Entendeu? Aí vai me dar o calote de novo, aí eu vou perdoar de novo. Aí não, meus amados irmãos, vou cortar. A palavra de Deus não é tão difícil, mas requer interpretação. Ricardo, como é que eu faço isso então? Que eu entrei no sistema de emburrecimento. Ore ao Senhor, que Ele te dá sabedoria. Para finalizar o vídeo, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia é o único livro da história e do mundo que pode ser lido, inclusive, por um semi-analfabeto. Porque essas coisas vêm do Senhor. Qualquer coisa deixe nos comentários, e Deus abençoe a todos grandemente.